O professor da manhã colocou bem a questão, né, da saída para o campo, de sair do escritório, de sair do seu laboratório, de enfrentar na realidade aquele público que precisa de nós. E eu me questiono muito em relação a isso, e é uma preocupação minha, dos meus colegas, porque a nossa sociedade está precisando disso nesse momento, de pesquisadores mais críticos. A sociedade hoje ela precisa de respostas imediatas e nós precisamos ouvir essa resposta dos bons. Os bons não podem mais ficar calados. A comunidade científica ela tem que dar um grito, dar uma voz para essa juventude que está sedenta de exemplos. Exemplos até no próprio dia a dia, né? A questão do Rio Grande do Sul agora, essa vergonha em relação ao leite, a vergonha dessas licenças ambientais que escandalizou o Brasil e a comunidade científica gaúcha, local, calada, muda. Eu acho que nós não podemos ficar calados e ouvir que governos, empresários, a mídia burguesa deu uma resposta e nós calados, né? Os meus alunos sempre questionam isso, tá, professora, e aí? E aí essa é a minha pergunta então para a mesa, né? Na prática, no dia a dia de sala de aula, como transformar? Obrigada. Pessoal, a gente vai fazer assim, ó, 3 perguntas, aí volta para a mesa e depois, se der, a gente abre mais uma rodada. Mas eu vou pedir que as perguntas sejam bem objetivas e breves para a gente poder ter tempo de fazer o debate. Milton. Meu nome é Milton, eu sou sociólogo e gostaria de trazer uma questão que foi levantada, que é a produção fragmentada do conhecimento. Por que não se discute a própria comunidade que produz o conhecimento, não trabalha mais fortemente no sentido de mudar a forma como se faz o financiamento da pesquisa? Então, os financiamentos da CAPES, CNPq e outros são completamente fragmentados. Não tem uma linha de pesquisa, por exemplo, que estimule a produção de um conhecimento comprometido com a sociedade. Eu dou o meu exemplo que trabalha com a questão, com o tema das cidades. Não tem um edital, não tem um financiamento que ajude a produzir o conhecimento comprometido com a resolução dos problemas da cidade e que aborde a questão do desenvolvimento com sustentabilidade, com aspecto econômico, social e ambiental. Aonde estão esses editais? E a gente sabe que a questão do financiamento é fundamental para a produção do conhecimento. Então, me parece que esse é um primeiro elemento estrangulador da produção de um conhecimento mais integrado e mais comprometido com a realidade das cidades brasileiras hoje, como elas estão colocadas. O segundo é o formato dos editais. Os editais têm 1000 complicantes, tu tem que ser um pesquisador vinculado numa universidade, senão tu está fora. Mesmo que tu tenha um currículo bom, uma boa experiência, por que não se muda o formato desses editais? Quer dizer, os editais são muito mais uma porta de exclusão do que inclusão de bons pesquisadores, de pessoas comprometidas que querem participar com a produção de um novo conhecimento. Então, por que também não pensar em novos editais? A outra é um sistema de disponibilização de informações do que se produz em termos de conhecimento no país e quem são os pesquisadores, mais dinâmico e mais acessível. Os instrumentos que o Google criou mostram a possibilidade fantástica desse novo recurso, mas as instituições de ensino, as universidades são tão burocráticas e tão difíceis que é mais fácil usar o Google do que usar o buscador da universidade para encontrar os meus pares, o conhecimento que me interessa. Então, por que também não mudar isso? E eu acho que tem experiências que estão mostrando que, bom, o que interessa em termos de arrecadação de impostos, a Receita Federal cria instrumentos fáceis que qualquer um pode usar. E eu também gostaria, como pesquisador, ter o mesmo tipo de instrumento para poder usar. E aí sim me aproximar de outros pesquisadores uruguaios, argentinos, europeus, americanos. Por que não se faz isso? Então eu acho que o Brasil já está maduro para isso, eu acho que ele pode criar essas ferramentas, esses instrumentos. Obrigada. Mais alguma pergunta? Professor Riso? Aqui. A gente encerra então com a sua... Infelizmente eu perdi o início da apresentação aqui, então eu espero que não tenha sido comentado porque os relatores não falaram. Uma coisa que pelo menos a minha avaliação, é de que é muito comum
a cooperação, tanto do Brasil quanto de alguns países da América Latina, com o Norte, com países, não sei se você comentou isso. Eu queria justamente ouvir se esse não seria um aspecto importante, a cooperação dentro, né? E em alguns casos eu sei que não é nem problema da comunidade, porque eu sei que em alguns países é estimulado que cada pesquisador só tenha um tipo de parceiro internacional. Então, nesse caso, normalmente a pessoa já escolhe um país desenvolvido e isso aí já dificulta a criação de redes, ou qualquer que seja o formato. Então, esse é o ponto que eu queria ouvir vocês. Por favor, você pode falar quem é. Meu nome é Simone, eu sou bióloga de formação, mas uma das coisas que eu faço parte da Associação Brasileira de Agroecologia, fiz o mestrado em desenvolvimento rural aqui nessa universidade, e uma das coisas que me chamou a atenção quando eu acabei o mestrado e eu retornei com um trabalho para a comunidade onde eu tinha feito toda a inserção do meu trabalho, toda o diagnóstico era em cima da visão de mundo de uma determinada comunidade, me causou surpresa ver que das 6 pessoas que trabalharam nessa comunidade no passado, eu era a primeira pessoa que estava trazendo o retorno do trabalho para essas mesmas pessoas. Então, uma das coisas que me assusta é a questão do papel público das universidades mesmo. Não sei, assim, até tenho contato com pessoas de fora do Brasil e tal, mas me dá a impressão, assim, que muito pouco do que a universidade produz chega para quem deveria realmente chegar, né? As pessoas, assim, que estariam trabalhando com uma série de circunstâncias que teriam muito a ver com esses trabalhos. Então, eu não sei, assim, de que forma isso poderia ser medido, já que quem sustenta as universidades é o conjunto da população com todos os seus impostos, e mesmo as universidades privadas também são custeadas com os mesmos impostos de toda a sociedade, já que elas se colocam como entidades que não são lucrativas, né, e recebem uma série de dotações orçamentárias do governo federal, estadual, etc. Então, é nesse sentido, né, de se ter um grau de monitoramento das universidades brasileiras para se ver o quanto desse conhecimento que é gerado chega a quem realmente deveria, a quem é pertinente que chegue, né? Sejam empresas, sejam comunidades, sejam prefeituras, sejam... Por exemplo, qual é o conhecimento ambiental hoje de tudo que se produz na universidade? O que chega para uma prefeitura, para uma região, de todo o conhecimento ambiental que já se produziu nesse país? Obrigada, Simone. Perfeito, colega. Transparência. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me quedaron un montón de temas y comentarios. Quisiera empezar por una cuestión que me parece central, que digamos se resume un poquito en lo que decía la última pregunta acerca de si llega o no llega lo que se produce dentro de las universidades, o la misma cuestión de cómo llegar a la inclusión. Y a veces me recuerda la discusión que teníamos hace 25 años o 20 años acerca de la relación universidad-empresa, ¿no es cierto? Digamos, llamo la atención que no debemos caer en como una especie de neo-ofertismo, donde antes pensábamos que todo lo que las universidades, que pasaba que las empresas no adoptaban lo que las universidades hacían, y ahora nos preguntamos qué pasa que no llegamos a resolver los problemas sociales con todo lo que hacemos en las universidades. Y me parece que muchas veces el riesgo es que nos estamos parando desde la perspectiva de las universidades y no desde la perspectiva de la pregunta. Estamos más en la respuesta que en la pregunta. Y esto se relaciona también con lo que... a veces con el problema de la comunidad científica callada. Y con el problema de los editales acerca de
relacionados con el conocimiento, con impacto social. Es que me parece que muchas veces nos falta el actor que nos demande, no tanto el que nosotros sigamos produciendo respuestas. Y muchas veces es parte de esta relación entre la toma de decisiones de políticas generales, no de política de ciencia y tecnología. No es un problema del CNPq, no es un problema del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de las secretarías estaduales, sino de que todos los ministerios, todos los tomadores de decisiones hagan las preguntas de conocimiento relacionadas para la toma de sus decisiones en cada uno de los campos. Entonces, en la medida en que un poquito lo que llaman las dos, o sea, se habla a veces de la Policy for Science y de la Science for Policy. Me parece que estamos, la interfase propia de la Science for Policy es lo que nos está faltando muchas veces. ¿Cómo se hace para que si el ministro de, no sé, de Pesca tiene un problema, cómo llega de ahí a la respuesta que quizás esté en alguna de las, en Santa Catarina en la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que pasar entre medio? Muchas veces no es ni la falta de la pregunta ni la falta de la respuesta, sino que no hay camino, ¿sí? Es una reflexión personal casi. Volviendo a una cosa más estructurada, el tema de la educación científica, que me parece que es central. El tema, creo que nosotros hablaba y hablaba de los pesquisadores críticos. Nosotros muchas veces, cuando hablamos de educación científica, hablamos de que cumple dos funciones, o al menos dos. Educar para la ciencia, es decir, educar futuros científicos, pero también educar por la ciencia, en el sentido de generar ciudadanos críticos con herramientas incluso para la toma para votar bien. Es decir, no sé cómo explicitarlo adecuadamente, pero que la educación científica forma ciudadanos, no solo científicos. Muchos de quienes tienen una buena educación científica, no esperamos que todos sean científicos. Necesitamos que la educación científica los forme también para ciudadanos. Por eso creo que es clave el poner un acento allí. Y para terminar, el tema del Open Access o el acceso a la disponibilidad de la investigación, me parece que lo decía usted, es clave y creo que sobre eso se está avanzando mucho en estos días y creo que pronto deberíamos tener más facilidades para el acceso, pero para nosotros eso es fundamental y creo que tendría que estar en la lista esa de las prioridades regionales que yo puse, así que es probable que en la próxima vez que presente los de estos slides trate de incorporar ese tema. Gracias. Bom, me parece que sobre a primeira questão, sobre educação básica, queria fazer uma reflexão que foi apresentada no ILEA, mais uma vez, pelo professor Dalton Nunes, professora Rosa Vicário, da área de computação, que ele se perguntava qual será a sala de aula do futuro. E eles são especialistas em inteligência artificial, etc. Conclusão do trabalho, a sala de aula do futuro terá um professor, sempre, um aluno, presencial ou virtual, um sistema de informação, algumas tecnologias e um ambiente sustentável. Eles estudaram uma série de projeções, de cenários de futuro. E por que isso? Respondeu a professora Rosa. Porque a relação de conhecimento é uma relação afetiva. É uma relação que não é apenas racional, mas envolve emoções, afetos. Todos nós lembramos da nossa professora, do nosso professor, que nós amávamos, etc, etc. Por outro lado, eu acho que a universidade tem uma responsabilidade para a educação básica, porque afinal nós formamos os professores de diversas áreas do conhecimento. Acho que nem sempre a universidade faz essa reflexão, né? E muitas vezes, pelo menos a minha geração de terceira idade, falam dos alunos como nossos professores falavam de nós, porque nós éramos cabeludos, não sei o que, andávamos fazendo algumas coisas pelo mundo, e mochileiros, então essas pessoas não vão dar nada. Muitas vezes eu vejo meus colegas dizendo isso para os seus alunos. Eu digo, bom, mas nós aqui não íamos dar em nada mesmo, segundo nossos professores, né? Então, eu acho que é preciso uma nova atitude pedagógica que é, para resumir, na ideia de criação, na ideia de despertar
Hoje um professor não consegue competir com um menino ou uma menina que tem um iPad em termos de informação. Ele precisa fornecer o método, ele precisa fornecer o conceito, em qualquer área de conhecimento, ele precisa fornecer os instrumentos de saber aproveitar este mundo de conhecimentos de uma forma socialmente e cientificamente útil, né? Finalmente, quanto ao conhecimento crítico, eu acho que ele é inerente à ciência. Não há ciência sem conhecimento crítico. É a própria crítica que dá a possibilidade do progresso da ciência em qualquer área do conhecimento. E aí, novamente, uma discussão interdisciplinar. Como se faz criatividade em física? Ela é muito diferente da criatividade na sociologia ou da criatividade nas artes. Outro dia, conversando com os amigos, o Mário Chamber, o grande físico, dizia: na física se cria até 21 anos. O pessoal da arte diz que nas artes se cria até 31 anos. Na sociologia, até onde eu sei, é até 71 anos. Então, resta o problema de manter essa criatividade. Arquitetura até 101, exatamente, né? Bom, certamente eu acho que é uma questão cultural, de uma ética social, né? O Brasil, pegando aqui os exemplos aí da tragédia de Santa Maria, certamente houve em outros países, houve em Buenos Aires, houve um caso na Rússia, Ucrânia, houve nos Estados Unidos. Eu me perguntava por que precisa uma tragédia dessa para que as pessoas se responsabilizem, as pessoas adquiram uma responsabilidade pública. E certamente um dos grandes problemas do nosso tempo é a quebra da noção de homem público. Mulher pública não posso dizer por causa do dicionário, mas mulheres e homens públicos, né? Essa é uma questão. Por que nós perdemos o sentido da responsabilidade com o público? Nós somos servidores ao público. E muitas vezes isso nem sempre se faz. Eu acho que é uma questão cultural que perpassa todas as ciências. Em segundo lugar, sobre a produção fragmentada do conhecimento, eu acho que as sociedades científicas, vou falar na SPBC, mas em outras, tiveram um papel muito importante no Brasil desde os anos 50, principalmente desde o tempo da ditadura militar, de fazer essa discussão multidisciplinar. Eu digo que a minha segunda universidade foi a SPBC. O primeiro trabalho científico eu apresentei em 1974. E aprendi muito lá. E exatamente nesses âmbitos, certamente nas outras sociedades nacionais também, existe a discussão de políticas científicas, onde, novamente, cientistas de várias áreas se relacionam, né? Eu acho que houve alguns avanços. Em termos de informação, eu falei antes, o diretório de grupos de pesquisa é um instrumento de informação que não havia há 20 anos atrás. Hoje, a plataforma Lattes tem mais de 1 milhão de currículos que são acessíveis, né, através de palavras-chave. A acessibilidade é bastante fácil. Acho que, no fundo, a questão colocada é a questão da relação entre ciência básica e ciência aplicada. No caso do CNPq, que eu conheço melhor, eu acho que houve alguma inovação no sentido de que vários dos últimos grandes